Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra e por termos o privilégio de termos acesso a ela, podermos ouvi-la, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações e que de fato os nossos corações sejam como terra pronta a receber a Tua semente, a semente da Tua palavra. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos seguir a Tua voz. Isso eu oro e agradeço, suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma das mais ou menos 40 parábolas de Jesus na Bíblia. Tem mais ou menos 40 parábolas de Jesus entre os evangelhos. E por que Jesus falava por parábolas? E por que é importante entender isso? Porque a maioria de vocês já ouviu essa parábola. A maioria de vocês, entendendo a explicação de Jesus, pensa entender mais profundamente, mas nem sempre é assim. Não é tão fácil e tão profundo como a gente acha que é, ou a que a gente acha que tem. As pessoas acham que as parábolas foram ilustrações de uma narrativa de Jesus, que Jesus usou para facilitar o entendimento das pessoas, usando coisas do cotidiano que eram muito comuns ao povo naquela época, para explicar coisas profundas. De uma certa forma foi, mas não é só isso.
precisamos entender as várias parábolas, e talvez seja um momento de pegar uma sequência de algumas parábolas e explicá-las para que a gente possa entender aonde Jesus queria chegar. Por que ele falava por parábolas? Há muita gente hoje tentando achar que as histórias contadas, as analogias feitas, as metáforas feitas por Jesus facilitava a comunicação. Então eles começam a achar histórias e pegar essas parábolas e interpretá-las de forma errada, achando que as parábolas são histórias e você pode interpretar de várias formas. Não, ela tem um conteúdo, ela tem um significado, ela tem um sentido, ela tem um propósito. Primeiro a gente precisa entender que Jesus começa a contar em parábolas a partir do último ano do seu ministério público. Por que ele muda a sua forma de estilo, de maneira de explicar, de ensinar? Simples, porque a hostilidade dos líderes judaicos começou a ficar grande demais, principalmente dos fariseus, que eram os líderes religiosos. Então ele agora estava enfrentando uma hostilidade muito grande dos líderes religiosos e daqueles que os seguiam, uma hostilidade pequena, e ele então precisava e decidiu falar por parábolas, né? E essas parábolas eram metáforas simples com ensinamentos espirituais profundos. Ele usava analogias e metáforas de coisas cotidianas mais simples, mas com ensinamentos espirituais profundos. Mas qual era a sua intenção de fato nas parábolas, né? É que as parábolas, elas tanto serviam para ilustrar a verdade para aquele que estava disposto a recebê-la, quanto também para obscurecer a verdade daqueles que não estavam dispostos, que odiavam Jesus e que queriam a sua morte. Os incrédulos, os religiosos, aqueles que não aceitavam Jesus e nem a sua palavra. Então ela tanto servia para ilustrar a verdade para aqueles que queriam, mas para obscurecer. Tanto é que ele falou, eu falo parar porque aqueles que têm se lhe é dado, mas aqueles que não têm se lhe é tirado, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Que mistério é esse? De tudo aquilo que o próprio Isaías falou, vocês vão ouvir e não vão perceber, e eu não vou te curar. Olha a resistência. Jesus é a revelação desses mistérios. Jesus é nele que se conhece o mistério. Agora o interessante é que você pode perceber, né, que Jesus, ao mesmo tempo, ele usa a parábola tanto para defender a sua verdade, como para ensinar a sua verdade. De um lado ele ensina para aqueles que querem, de outro lado ele defende para aqueles que de fato não querem, né? Tanto é que ele diz aqui, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está dizendo coisa para quem tem ouvido espiritual, capaz, dons, selecionado para ouvir. Não, é quem quer ouvir, quem de fato quer ouvir, quem se interessa, quem de fato quer conhecer. Tanto que ele fala aos seus discípulos, a vós é dado conhecer o mistério. Por quê? Porque eles vêm perguntar, o que o senhor quis dizer com as palavras? Ou seja, eles queriam entender, eles queriam saber, eles queriam conhecer, eles tinham interesse. Então a voz é dado conhecer. Mas aqueles não, porque eles não querem, eles querem um motivo, eles querem uma oportunidade de me destruir, de matar, eles não querem ouvir. Eles estão tão fechados que eles não querem ouvir. Então por isso eu falo por parábolas. E ele usou várias parábolas. Nós temos tantas parábolas e precisamos discutir várias delas, né? Jesus não fala aqui, por que nós precisamos entender? Em momento algum essa parábola, Jesus fala do semeador ou de suas qualificações. A parábola, em momento algum, ela fala do semeador
ou das qualificações do semeador. Primeiro precisamos entender porque ele fala por parábolas. E agora entender o significado delas. Olha que ele não fala, né? A diferença não está no semeador, na qualidade do semeador, na qualidade ou na diferença dele. Ele é um semeador como qualquer semeador. Ele está ali diante do povo e ele sabe como é feito a semeadura lá naquele tempo na Judéia. As pessoas aravam um campo e as pessoas pegavam um saco de semente e saíam jogando. Algumas caíam perto de uma trilha, porque entre os galhos arados tinha umas trilhas, e essas trilhas ficavam de chão duro, batido, ali a semente não germinava, porque aquilo era só para eles terem um lugar de acesso na plantação, na semeadura. E ele jogava as sementes e elas caíam, algumas caíam fora e caíam nessa trilha, outras caíam aqui, outras ali, né? Essa era o meio, e todos faziam da mesma forma. Então Jesus estava falando coisas que qualquer pessoa, da mais simples que fosse, sabia como funcionar, como era que se fazia aquilo ali. Ele, em momento algum, ele falou sobre o semeador e as qualificações dele, né? A diferença entre a semente que produz, que ele fala, uma produziu 100 por 30, 60, 100, e aquela que foi um desastre, devorada, não tem nada a ver com o método que o semeador utilizou. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas começam a fazer interpretações distorcidas, errôneas, e que não tem verdadeiramente o sentido do contexto. Em nenhum momento ele falou da qualificação do semeador, em nenhum momento ele falou que a produção é devido, né, o método utilizado pelo semeador. Os métodos eram idênticos. O que um fazia, o outro fazia, idêntico, jogava, plantava a semente da mesma forma. Por isso todos sabiam como funcionava, sabiam de que ele estava falando em termos de prática de semeadura, de prática de plantio, né? Outra coisa, né? A história nada diz sobre a qualidade da semente, porque todas provêm de uma mesma fonte. Essa não deu porque a semente era fraca, essa deu porque a semente não é por aí. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente entenda que hoje em dia tem muita gente mudando metodologias, criando sistemas, achando que isso vai fazer com que a semente, que aqui está bem claro, é a palavra de Deus, o evangelho pregado às pessoas, vai surtir mais efeito. Se você muda a metodologia, se você muda os feitos, então cabe ao semeador a qualificação dele, a metodologia dele para dar fruto. Não tem nada disso aqui. Então é a semente não é boa, a mensagem não é boa, a mensagem não está legal, então ela não vai dar fruto. A semente é a mesma. Tem muita gente querendo achar, então eu vou mudar a semente, vou fazer uma semente sintética, uma semente híbrida, alguma coisa melhor, porque vai me dar mais lavoura, vai me dar mais crescimento, e não é por aí que Jesus está falando. O sentido da parábola não é esse. Ele não fala nada sobre o semeador, suas qualificações, seus métodos, assim como não fala nada sobre qualidade de semente. Não tem nada a ver. Então a gente precisa encarar a metáfora e entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Hoje em dia, tem muita gente achando que está desenvolvendo o evangelho com suas metodologias. Tem muita gente mudando a forma da mensagem, ou mudando a mensagem também para alcançar populismo e alcançar mais gente. A mensagem do reino é uma só, a fonte é uma só, não é o método, não é a estratégia, mas é a própria palavra que jamais volta vazia. Os mistérios de Deus são revelados
por Cristo. Todo o mistério que é falado pelos profetas no Antigo Testamento são revelados por Cristo. Quando o Antigo Testamento fala, clama a mim, responder-te-ei, direi coisas grandes e ocultas que não sabes. É Cristo que revela os mistérios. Esses mistérios são revelados àqueles que têm interesse de buscar, interesse de ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem se interessa, quem quer ouvir, ouça. Né? E aí ele faz e começa as suas analogias, suas metáforas ilustrativas, simples e com um profundo ensinamento. Um profundo ensinamento. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender isso. A lição de Jesus não tem nada a ver com o semeador. Quando eu digo isso, nós precisamos aprender que o importante não é o pastor, é a mensagem, é a palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passarão. Então, é a palavra que é o importante. É a semente do Evangelho que é o importante, não o pastor, o pregador. Hoje se enfatiza, se idolatra, se exalta o pregador, como se ele fosse um expert, como se ele fosse capaz de converter alguém, como se ele fosse capaz de semear o coração de ninguém, mas ele não é. É a palavra que é importante, não é o método, nem a qualificação do semeador. Outra não é a semente, não adianta mudar. Por isso nós precisamos resgatar, voltar ao simples, puro Evangelho de Cristo. Não inventar moda, não inventar modismos, não inventar coisas como tem inventado, pinta a igreja de qualquer cor, muda, põe cor, faz isso, faz aquilo, inventa estilo de pregação, de palestra disso, cria novas, tira da mensagem algo que não é tão politicamente correto e contorna. Isso tudo é tentativa de mudar a semente para que ela possa dar fruto. A mensagem do Evangelho é uma só e sempre foi, e a palavra de Deus jamais volta vazia, né? Então, qual que era a lição que Jesus se refere aqui? Se não é a questão do semeador, se não é a questão da semente, qual é a lição? A lição é o solo. Toda lição se refere ao solo em que você está plantando, semeando. Toda lição se refere única e exclusivamente ao tipo de solo que você está semeando. Essa era a lição de Jesus. Agriculturas mudam, modernizam no mundo, mas naquela época, naquele lugar, era isso que Jesus estava ensinando, porque era assim que se fazia. Então ele fez uma metáfora ilustrativa de acordo com a realidade em que ele vivia e os seus ouvintes viviam. Então, qual era a lição? Única e exclusivamente, o tipo de solo. Tá? O tipo de solo. A resposta de uma pessoa à palavra de Deus depende do coração daquela pessoa. Então, os tipos de solo que Jesus falou, uma caiu à beira do caminho, uma caiu no terreno rochoso, cheio de calcário por baixo, outra caiu num terreno cheio de espinhos, e outra caiu em boa terra. Ele está falando do coração, ou seja, a sede de toda a nossa vida interior, nossas vontades, nossas volições, nossos desejos, nossos intelectos, nossas emoções, estão todas centradas. Quando a Bíblia fala de coração, fala da sede de todas as funções do nosso ser interior. É o coração. Por isso que, sobretudo, que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede
saídas da vida, né? Então ele está falando do coração. Então a resposta é o seguinte: a semente que a palavra de Deus é semear. A resposta vai depender do coração de cada um. Do coração de cada um, da capacidade, do interesse, do coração receptivo. Quem vai receber essa palavra depende do coração. E o fruto, esse é o importante, é a única evidência de que ela ouviu corretamente. Qual é a evidência de que uma pessoa tem ouvidos para ouvir o que a palavra diz? O fruto. Por isso é claro quando a palavra de Deus diz: pelos frutos o conhecereis. Ou seja, somos conhecidos por quê? Pelos dons, pelas habilidades, pelo fruto, pelos frutos. E que deis mais frutos, aquele que der, que dê mais ainda. Jesus poda para que possamos dar mais frutos, né? E esses frutos, o que são esses frutos? Não é fruto de conversão verdadeira, frutos de arrependimento, frutos do Espírito, frutos de uma vida compatível com Deus. Esses são os frutos, né? No arrependimento você tem lá uma mudança de mente, uma mudança de visão, uma mudança de postura diante da vida, de percepção, cuja lente que você enxerga é a palavra de Deus. Ele muda tanto intelectualmente, como emocionalmente, como volitivamente você. O fruto de uma conversão verdadeira, que vem do mesmo processo, né? O fruto de uma vida interior transformada, moldada, alicerçada em Cristo. Então é pelo fruto, não é por dons, não é por habilidades pastorais, habilidades pessoais, não é para a capacidade de criar sistemas, métodos eficazes. O Evangelho é único, simples, e Jesus ainda deixou bem claro: ai daquele que mudar um tio e uma vírgula desse Evangelho, ai daquele, né? Os fariseus eram os religiosos mais vistos exteriormente, era uma vida exterior, eles eram os mais respeitados, eles odiavam Jesus, porque eles eram corruptos, porque eles não aceitavam o que Jesus dizia. Então é os frutos. Quando Jesus, olha que ele termina, o coração, né, um dos solos, que significa, que nós vamos inserir aqui, dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Tem muita gente achando que esses frutos são a consequência da semente. A semente dá tantos frutos, 30, cada semente. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com quantidade de frutos da semente. O que ele está dizendo aqui, que dá 30, 100, 100 por um, tem a ver com investimento financeiro. A cada denário que você gastou para plantar, você ganha 30, 60 ou 100. Se você ganha, aquele que sabe que investe, ou planta, ou faz alguma coisa, e tem um lucro de 10 vezes mais do que você investiu, é sensacional, ou não é? Agora, imagina 30, 60, é espetacular, é extraordinário. Agora imagina 100 vezes mais. Você, a cada um denário que ele investia, você recebia 100. Ele está falando para os caras: isso é investimento, isso é o ganho, né? Isso é recompensa. A cada denário você pode ganhar 30, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Então essa é a resposta de Jesus para os seus frutos. Essa é a resposta para quem usa. Nós vamos falar mais um pouquinho disso.
Então você percebe que a única e exclusiva ensinamento de Jesus está a respeito do solo. E nós precisamos entender isso para entender por que há tanta divergência e diferença entre pessoas que ouvem o Evangelho, quanto tempo for, em termos de intensidade, de mudança de relacionamento com Deus. Porque você percebe aqui, quais são os 4 tipos de solo que Jesus falou aqui? Primeiro, aquele que caiu, à beira do caminho. O caminho é aquela trilha que é só usada para caminhar, o cara usa para jogar a semente. Então ela é de terra dura, batida naquele sol deserto. Ali foi. Outras caiu numa terra cheia de rocha, de pedras, outra caiu no espinho, outra caiu em boa terra. O terreno está arado, você joga, vai jogando o máximo de semente. Então, olha, esses 4 tipos de solo representam os 4 tipos de coração que recebe a semente, a palavra de Deus, que reflete a verdadeira condição da igreja, de cada um de nós, Às vezes a gente quer espiritualizar demais, às vezes tem pregações que espiritualizam demais sem o entendimento do contexto, simples, profundo, direto, objetivo. Não adianta, Primeiro, o coração duro. As sementes são jogadas, e elas não são jogadas naquele trilho para que o cara que está jogando, mas não tem jeito, ele joga, vai cair sementes ali naquela trilha, mas essas sementes jamais vão germinar, essas sementes jamais vão dar frutos, porque aquele solo é duro, impenetrável. Assim como é duro o coração de muita gente que você fala, semeia e não entra. Porque bate e fica, ele usa a metáfora de que vem as aves e tirou, e aí a explicação dele, vem o diabo e leva aquela semente. Então aquelas aves ficavam esperando aquelas sementinhas cair fora ali para eles comê-las com facilidade. Aquilo não serviria, aquilo jamais iria germinar. A Bíblia fala até em Atos 7, 5, Atos dos Apóstolos, chamando, no Antigo Testamento eles chamam isso de obstinados. Essas pessoas de coração são aqueles obstinados, eles são tão religiosos, tão duros, tão inflexíveis na sua religiosidade, que eles jamais aceitam a pregação do verdadeiro Evangelho. Aquilo não penetra nisso, não adianta. Eu tenho minha religião, eu não aceito essa, eu não concordo com isso, é duro, inflexível, você pode espalhar, ela não vai germinar. O diabo vem e tira, às vezes ouve, é interessante, mas o coração é inflexível, já está obstinado com a sua ideia do que seja, do que é, a semente não penetra. Esse é o coração duro. Esse é o coração inflexível, esse é o solo duro que representa o coração duro, inflexível. Você já ouviu falar disso, você já entendeu isso, não é difícil, Jesus explicou, mas você entendeu por que ele está falando disso. Você pode semear, não adianta semear em solo duro, porque não vai germinar. Mesmo assim você joga na sorte porque cai ali, mas entenda, quando você, mas por que a pessoa não converte? Porque é um coração duro, são obstinados, não adianta você falar, não adianta você semear, eles não se flexibilizam, o chão já está duro, o sol já bateu e aquilo jamais vai amolecer. Agora ele fala do segundo tipo de solo, que também cai, que é aquele solo cheio de pedras. É claro que se tivesse pedras grandes, o semeador ia ali e tirava. Quando ele ara o chão, a aragem do chão, ela vai até tantos centímetros abaixo, mas não vai tão profundo o arado. Então não chega no calcário, nas rochas ali. Então quando ele planta, ele não sabe que por baixo ali tem calcário. Hoje você tem tecnologias, tem um monte de coisa, mas você tem que entender como era. Então ele não sabia, ele lançava.
O que acontece quando essas sementes caem num chão que tem calcário abaixo? O que acontece? Ela vai germinar, mas a raiz não vai penetrar fundo, porque não tem como penetrar. Como é que o semeador vê isso? Porque como ela germina rapidamente, até antecipadamente, mas ela não tem raiz profunda, traz uma preocupação para o semeador, porque quando ele olha algumas sementes que germinaram muito rápido, ele fala: isso aí é problema, germinou antes da hora, não tem raiz muito profunda, não vai aguentar a seca, não vai aguentar os problemas, não vai aguentar o sol. Ele já sabe, ele já percebe. E Jesus está dizendo: aqueles que recebem com alegria demais, que bom, eu amo Jesus, eu quero, é tão bom a igreja, é tão bom ouvir os louvores, eu sinto uma paz, um refrigério, eu tenho falado quanto tem sido bom na minha vida, ouvir o evangelho, participar da igreja. Quantos a gente vê assim, uma alegria radiante, rápida, mas sem raiz. O primeiro problema que vem, a primeira perda, a primeira dificuldade, a primeira aflição, ele vai espirrar, vai abandonar a fé. Porque esse é o que a gente chama de coração raso ou coração superficial, não tem profundidade. Ele vai só até ali, mas quando chega na rocha, ele não cria raiz, ele não tem raiz para sustentá-lo nos momentos em que o sol vem, nos momentos em que a seca aparece, ela não suportará. Então a pergunta que se faz, a questão primordial sobre esse tipo de coração, não é se ele vai abandonar a fé, não é se ele vai cascar fora, não é se ele vai enfraquecer, é quando ele vai fazer isso. Não é mais se, é quando, porque ele não tem profundidade, ele não suporta e não vai suportar a aflição, cheio de alegria, cheio de levantar a mão, de chorar, de emocionalismo vazio, e vai, eu sou de Jesus, agora eu estou na igreja, agora eu mudei minha vida, agora eu só quero Deus, mas não tem raiz, é superficial. E a superficialidade é a grande maldição da igreja hoje. É a grande maldição da sociedade. Né? Nos anos 70, 80, a igreja vivia sobre aquela coisa de quebra de maldição, maldição hereditária, que não sei o que. A grande maldição da igreja é a superficialidade. Conversa fútil, interesses fúteis, né? Passatempos inúteis, são pessoas que não conseguem sentar e ficar 5 minutos conversando algo profundo. 10 minutos é um recorde. Logo quer mudar de conversa, quer conversar de coisa superficial, fica o dia inteiro vendo coisas superficiais, não aprofunda a vida, não busca algo mais profundo, né? Essas pessoas muitas vezes estão alegres, felizes, alegria é um sintoma importante na conversão, no cristianismo, mas ela não é determinante. Tem muita gente alegre superficialmente, estou alegre, até que a aflição chegue, até que o problema venha, até que a dificuldade aperta, e aí se perde completamente, porque não tem profundidade. Então não é só de alegria, é de consciência, é de transformação, é de tristeza, é disso que se formata um verdadeiro cristianismo, né? Então por isso é que a gente vê quem de que muitos aqui não conhecem, de gente que veio para vai ter Jesus e hoje estão aonde? Por que aquela pessoa saiu? Não, é porque, sabe por que eu não estou mais? O pastor lá prega muito ruim. Lá uma igreja cheia de regras. Não, a mensagem também não era boa.
Até no começo eu era alegre, empolgado, mas depois aquele pessoal muito cri-cri. Não, fica cheio de coisa. Aí ele começa a pôr um monte de coisa, mas na verdade o coração dele é raso, superficial. Durante um momento ele está todo, ele ou ela. Aí de repente você chega, não, estou de vez em quando. Foi uma fase da minha vida. Aí veio os problemas, passei por muito problema, aí o irmão não me ajudou, você me ajudou, orei, mas aí, sabe, estou desanimado. Você começa a perceber qual é o perfil. Mas você era tão empolgante, tão contagiante a sua alegria. Eu estou na igreja para ver essa alegria, você me levou e você... acontece. O terceiro tipo de solo, é o solo que? O solo dividido. Jesus diz assim, o outro caiu numa terra, ele germinou, mas uma terra cheia de espinhos. Os espinhos sufocaram. Na explicação de Jesus, existe para aqueles que plantavam, quando tem lugares em que ervas daninhas, não é só espinhos, ervas daninhas crescem juntos. E as ervas daninhas, elas crescem mais rápido e mais forte que o fruto. E muitas delas sufocam e não permitem, obstruem, impedem o fruto de crescer. Então o terreno não estava limpo, ele permitiu crescer muito espinho, muita erva daninha. E essas ervas, por crescerem mais rápido e mais forte, sufocam o crescimento do fruto plantado. Talvez essa é uma também daquelas que mais nós vemos dentro da igreja. E talvez a reflexão que nós mais temos que ter em nós, cada um de nós, eu e cada um de vocês. Jesus está falando aqui, olha, esses são aqueles que plantam, mas o fruto não dá, não germina, não rende, é obstruído pelo amor ao mundo e às riquezas. É o coração dividido. Eu quero Deus, eu quero viver, mas eu quero também o mundo, eu quero as riquezas, eu quero os prazeres que o mundo me dá, eu quero a riqueza, e isso sufoca. Jesus disse, você não pode amar a Deus e amar o mundo. Ou você ama a Deus e odeia o mundo, ou você odeia o mundo e ama a Deus. Você não pode amar as riquezas e a Deus ao mesmo tempo. Não pode, não é possível. Então eu não posso nunca ter condição financeira de ser rico. Ninguém está falando disso, está falando de amor, de devoção, de interesse. Mas esse fruto, ele é mundano. Ervas daninhas que crescem e sufocam. Quais são essas ervas? Amor ao mundo, amor ao dinheiro e às riquezas. Seja sincero. Nós precisamos ser sinceros e parar. Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos projetos de vida? Quais são os nossos ideais de vida? O que eu mais sonho e planejo na minha vida? Ganhar dinheiro ou ganhar almas? O que eu mais sonho? Comprar uma casa nova, um carro novo, alguma coisa, ou comprar um pedaço do reino dos céus? Essas são perguntas simples, profundas, e que nós devemos fazer a nós mesmos. O que mais ocupa o meu pensamento? Uma forma mais contundente, eficaz de ganhar dinheiro, ou uma forma mais contundente, eficaz de ser um instrumento de Deus? O que mais me importa? O que mais me alegra? O quanto eu prego o Evangelho e ganho alma para Jesus, ou o quanto eu conquisto coisas no mundo? O que mais me alegra? Um filho, ver a conversão de um filho verdadeiro, ou ver o sucesso financeiro dele? O mundo, Qual é mais meus planos?
aprender, abastecer, me fortalecer para servir, para conquistar almas, para ser uma voz de Jesus, para ser um pequeno Cristo, aonde quer que eu vá, para me iluminar as pessoas que estão em minha volta, ou eu mais preocupo, quando eu tiver dinheiro, eu quero viajar para cá, eu quero viajar para lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quais são os meus maiores projetos? Então você percebe que esse tipo de solo talvez seja esse e o do calcário os mais comuns dentro da igreja. Os mais comuns dentro da igreja. Eu falo isso não apontando o dedo para vocês, apontando o dedo para mim. O que mais você sonha? Em iluminar a sua esperança ou em aumentar a sua segurança? O que você mais sonha? Ter uma estabilidade espiritual que te permita ter força para enfrentar todas as situações da vida, sejam elas boas, sejam elas ruins, e não se perder em nenhuma? Ou você sonha com a estabilidade que te proteja de todas as coisas ruins da vida? Estabilidade financeira, por exemplo. O que nós mais pensamos na vida? O que mais ocupa os nossos pensamentos, os nossos sonhos? O que mais ocupa os nossos planos? Quais são as evidências que eu tenho de mostrar e revelar quais são as minhas prioridades? Então você veja que tipo de solo Jesus está falando. As ervas daninhas do mundo, das riquezas, dos prazeres da carne, elas sufocam, e esse fruto não germina e não vai para frente. Não há como dar frutos divididos. Não há como ser frutífero divididos. Todas essas coisas não são maldições, nem riqueza, nem prazeres, nem viagens, nem conquistas e realizações. Elas se tornam prioridades. Elas têm que ser resultados de uma vida constante, apenas isso. E não objetivo. Então não adianta, Jesus está falando, não adianta. Ele está falando isso, e é por isso que o Evangelho não penetra, é por isso que tem muita gente tentando mudar o Evangelho, mudar a forma, mudar a metodologia, tem muita gente mudando até a semente, para tentar angariar e agregar multidões de pessoas cujos solos, o coração, ou é duro, ou é cheio de pedras, né? Cheio de calcário, um terreno superficial, ou ele é dividido em comum. Aí por último ele fala do coração íntegro, ou do coração frutífero, que é o solo frutífero, que é o bom solo, né? O solo que vai gerar fruto. Quando você olha em Lucas, né, que os 3 evangelhos falam da mesma parábola de formas diferentes, e as parábolas não são idênticas, tá? Porque muitas vezes o cara olha uma parábola aqui e ora outra parábola e acha que está falando da mesma coisa. Não, né? Uma hora ele está falando aqui, ele não define quem é o semeador é todo aquele que semeia, a semente é a palavra de Deus, é definida aqui, mas ele não está falando que ele é o semeador, ele está falando todo que semeia, todo que prega a semente, que é a palavra de Deus. É pregado, é semeado. O semeador sai a semear. Mas em Lucas ele fala que ele dá a 100 por 1 como perseverança. Ou seja, o que está nos ensinando é que o distintivo da fé autêntica é a perseverança.
aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverar, né? Tende por grande motivo de alegria passados por várias provações, pois a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança é justamente a capacidade que você tem de criar uma raiz que vai para o fundo, que nem aquela planta grega que você planta, ela cresce para dentro até atingir o máximo profundidade, depois ela cresce para fora e quase visivelmente, então rápido que é, perceptível, quase perceptível a olho nu. Por quê? Perseverança é isso, é você criar uma raiz profunda em si mesmo antes de querer fazer sombra para os outros. Aí você vai dar, ele está falando de investimento, esse coração, esse solo, ele vai dar uma colheita fantástica, extraordinária, de 30, 60 e até 100 por um. Você já imaginou um rendimento assim? Você já imaginou você fazer um investimento que você vai receber a 100 por um? Cada um que você colocou, você vai receber 100 vezes mais. Isso é para você dizer, esse é o maior investimento que existe. Esse é o melhor resultado que existe. Então, essa parábola, né, ela nos traz muita reflexão. E ela deveria nos incomodar demais. Deveria nos incomodar muito. Porque, primeiro, a gente começa a achar que igreja boa é a igreja que está cheia. Igreja coitada ruim é a igreja que não enche. Deve ser por causa do pastor ou por causa da mensagem. A semente não é boa e o semeador também não tem capacidade. E na verdade, a palavra de Deus diz que quem dá o crescimento é o Senhor. O que a gente precisa entender, que Jesus está falando aqui, não tem a ver com o semeador, não tem a ver com a semente, tem a ver com o solo. Mas a igreja está grande, sim, não se iluda, porque muitas vezes está cheia de solos rasos ou divididos. O que mais se vê dentro da igreja é isso hoje em dia. Pouco se vê corações frutíferos. Corações que têm o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Seja sincero, pelo menos de você com Deus. Por isso, a gente precisa olhar para dentro de nós, fazer um autoexame e ver o tamanho da nossa miserabilidade, da nossa rasura, ou da nossa divisão. Não, eu sou um crentão, por quê? Porque eu faço coisas boas, eu faço ali. Que tipo de solo você é? Você saberia responder hoje? Que tipo de solo você é? Quanto fruto você tem dado? Para a glória de Deus. Quanto fruto você tem dado? Cada um de nós está preocupado com o seu problema. Cada um de nós usa a Bíblia para solucionar problemas. Cada um de nós está buscando a Deus como um protetor e um solucionador de problemas, um protetor das nossas vidas. Cada um de nós, no fundo, está preocupado com a sua própria vida. Cada um de nós está preocupado com as coisas daqui. Ontem mesmo numa discussão eu falei, fica assim, esse mundo é o fim do mundo, porque é o fim do mundo, porque as pessoas, olha o mundo do jeito que está, a sociedade do jeito que está. A sociedade é ciclos, a sociedade sempre foi essa proliferação do mal, da indecência, da depravação, só muda os ciclos, da guerra, do conflito, tudo proveniente do pecado. O problema é que a gente fica olhando para o mundo, ao invés de olhar para o céu. O problema é que a gente fica olhando para a terra ao invés de olhar para o céu, e a gente acha que esse mundo vai ficar perfeito. Jamais. Só vai haver um mundo perfeito, que é onde abastece, é onde a nossa esperança deve estar fundamentada, na glória, no novo céu, na nova terra, aonde não existirá pecado. Essa é a promessa do Senhor.
Nenhum momento Jesus prometeu: esse mundo vai ficar bom. Nenhum momento Jesus prometeu: esse mundo não vai, as pessoas vão ficar de bem, vão ficar de paz, não vai ter ladrão, assassino, corrupto, não vai ter. Nesse mundo você vai confiar na justiça, porque a justiça vai ser certinha. Nesse mundo você vai confiar nas pessoas, porque as pessoas vão ter um caráter. Isso é utopia e é antibíblico, porque não vai. Aliás, é um engano achar que o mundo está em paz, porque isso aí não é proveniente de Deus. Porque o próprio Jesus diz: a paz que eu vos dou, a paz que eu vos deixo. O mundo não dá, o mundo não tem. E não vai ter. Então a gente começa a achar um monte de coisa, a fazer um monte de especulação devido às circunstâncias. Na verdade, olha para Deus. Almeja a volta de Jesus, porque só há uma maneira de tudo mudar: quando Jesus voltar, e aqueles que creram nele, que estão escolhidos nele, esses vão usufruir, desfrutar desse novo céu, dessa nova terra. Aqui, não. Aqui nós temos que sobreviver, ter bom ânimo e andar o tempo que nos resta, o tempo que nos temos aqui nessa vida temporal. Mas se nós fôssemos homens de fé, viveríamos como os heróis da fé, quando disseram: estes homens viveram como se o mundo não fosse digno deles. Então é isso, gente. E por que eu estou falando? É chamativo de atenção. Você não tem que sair de um culto alegre, dizendo, aliviado: ai, que lindo o culto, está tão leve. Você tem que sair daqui chorando. Você tem que sair daqui refletindo. Você tem que sair daqui iluminado de conhecimento, de percepção, de visão. Que tipo de solo eu sou? Eu penso mais em quê? Quais são as minhas prioridades? Deixa para depois, eu penso nisso. É legal ter Deus, mas eu continuo amando as coisas do mundo, o prazer do mundo. Eu continuo buscando aquilo que o mundo dá. Aquilo que o mundo dá. Faraó tentou fazer isso quando Moisés falou: vou deixar vocês adorar o seu Deus, mas aqui todo mundo junto, aqui os egípcios adoram quem eles querem, vocês adoram. Não, tem que separar. Deus mandou ele separar. Não vamos fazer junto e misturado, não, porque o nosso Deus é único e nós temos que nos santificar, né? Então você percebe que as parábolas, elas nos chamam a atenção. Elas são simples, ilustrativas, mas com ensinamentos profundos. Elas foram feitas para estimular, para facilitar, para a verdade, para aqueles que têm interesse, mas elas foram feitas para obstruir a verdade daqueles que não têm. Jesus começa uma série delas. E nós vamos discutir algumas muito interessantes. Todas elas são, mas não dá para falar de todas, são mais ou menos 40 parábolas. Mas dá para a gente ter um entendimento melhor, mais apurado, e uma percepção melhor de onde nós estamos e que tipo de solo nós estamos. Existe muita empolgação daqueles que vivem no meio daqueles que são alegres e lá na hora, e recebe, e houve conversão, e um monte de gente. Você vê o que Deus está fazendo, é lindo. E existe um monte de tristeza para aqueles que lutam, e aquilo não vai. E aí um fica achando que é competência do semeador ou um dano da semente, a semente que não é boa, e não tem nada a ver. É o solo em que essa semente está sendo lançada, né? É o solo, essa semente está lançada. Então vamos parar e vamos pensar nisso, né? Solo duro não vai germinar, solo raso não vai dar frutos. Eles vão dar mais rápido do que o normal, porém
vendo as dificuldades, o aperto, as aflições, eles vão secar e vão morrer. Solo dividido vai ser sufocado pelo mundo, pelas riquezas e não vai dar fruto. Tem que ser solo frutífero, e é o interesse de cada um. Senhor, torna meu coração um solo frutífero. Senhor, torna meu coração um solo frutífero. Eu quero pensar mais nas coisas dos altos do que nas coisas da terra, porque é lá que eu vou passar mais tempo, porque é lá que é o melhor lugar, porque é lá que se fundamenta a minha esperança, né? E você vai perceber que em outras parábolas Jesus está falando muito disso, muito disso. Não se engane, não se ilude, porque você tem privilégio religioso. Não se ilude de ter privilégio de vir ao culto. Isso não te transforma num solo frutífero. Não se iluda de você saber algumas coisinhas. Não se iluda com isso. Seja honesto consigo mesmo. O diabo não se preocupa com você fazer coisas certas ou coisas erradas. O diabo se preocupa de fato em você ser sincero com Deus. Essa é a preocupação do diabo. Senhor, de fato, me perdoe, mas os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus planos, os meus sonhos só vagueiam no terreno do mundo e das suas riquezas, e não no reino dos céus. Eu só me preocupo com a minha felicidade. É bom ter felicidade, é bom buscar a felicidade, mas uma felicidade verdadeira, não efêmera, à custa de circunstâncias do mundo, mas uma felicidade verdadeira que vem da parte de Deus. Essa é a exortação, essa é a demonstração. Eu não vou fugir, trocar a semente, e eu não vou achar que sou o semeador que pode mudar o rumo da igreja. Eu sou o semeador que precisa ter um coração frutífero, assim como eu preciso entender que o meu solo, o solo de quem me ouve é que vai fazer a diferença. É o coração. Cuidado quando você diz: eu agora estou convertido e agora eu sei, nada vai me mudar. Esses são os rasos. Crescem rápido demais, mais rápido que os outros. Demonstra uma alegria, uma disposição que às vezes o cara que está ali não tem, mas é tudo fogo de palha. Quando vem o problema ou a fartura, se esquece. O problema, a pergunta não é se eles vão falhar, é quando eles vão fazer isso. Cuidado com aquele que está dividido. Muitos de nós sejamos um campo, um solo fértil para Jesus, fértil para a semente do Evangelho germinar e dar muitos frutos, com a glória de Deus. Não se iluda. Eu tenho falado aqui, vou voltar a falar. Nós vivemos ouvindo vozes. De todos os jeitos, todos nós ouvimos vozes, boas e ruins, vozes que nos chamam à mudança de vida, vozes que nos chamam à permanência. Essas vozes que nós ouvimos no nosso interior, elas vão gerar escolhas, e todos nós fazemos escolhas. Até não escolher é uma escolha. A neutralidade já é uma escolha. E essas escolhas vão gerar consequências para nós e para quem nos cerca. Não pense ninguém, nenhum momento, na mínima possibilidade, nem um segundo sequer, que você pode ouvir voz errada, escolher errado e se furtar das consequências ruins. Não existe essa possibilidade. Ouviu a voz errada, fez a escolha errada, as consequências virão.
elas viram. Então aprenda a ouvir a voz correta. Aprenda a dar ouvidos à voz correta. E essa voz você tem que perseverar e dizer: Senhor, eu quero te ouvir, me explica. Os discípulos, a voz é dado conhecer os mistérios, mas a eles jamais vão ouvir, não vão entender. Eu não quero estar nessa. Ouvires com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quem disse isso foi Isaías, e Jesus revelou 700 anos antes. Coração duro, né? Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ficar de pé, vamos orar.